Sejam todos muito bem-vindos. Que coisa boa! Chegou o tempo, o momento, esse espaço para trabalhar com você, para conversar, para trocarmos ideias, não é? Sobre as nossas revistas do Programa de Educação Cristã Continuada, o nosso PEC, que traz aí 3 modalidades da revista e esta é a maternal. Legal! Por quê? Porque é importante que os bebês da sua igreja, os bebês aí na sua casa, eles já ouçam, já prestem atenção sobre o quê? Sobre as histórias que você pode contar. Pode sim. Nossos bebês, eles já conseguem prestar atenção que eles são amados por Deus, que Deus os ama, isso mesmo. E aí, nesta revista deste trimestre, olha como tá linda a nossa revista. Veja comigo a lâmina que tem como título a nossa revista do maternal, Jeremias, o mensageiro de Deus. Que coisa boa! E na lição de hoje, a lição de número 2, a nossa lição de hoje, nós vamos conversar muitas coisas legais, mas sabe de uma coisa? Quando nós fomos produzir, escrever sobre esta lição de Jeremias, sobre este livro, em especial a nossa lição 2 de hoje, aí eu fiquei pensando assim, quando a gente conhece alguém, como é que a gente fala para a pessoa? Como é que a gente se expressa? Normalmente, nossas crianças não fazem cerimônia. Você já viu que uma criança, quando chega a falar com alguém, seja uma outra criança, adulto, ele vai logo dizendo, oi, tudo bem? Meu nome é tal. Aí ele diz, meu nome é Paulo, meu nome é Ana. Não é assim? Então, não é assim que nós fazemos? Pois é, na lição de hoje nós iremos contar e apresentar Deus aos nossos pequeninos, isso mesmo. E aí nós vamos usar para que eles comecem a compreender sobre o conceito de Deus. Quem é Deus? Aí eu sugiro que você sempre apresente também o nosso boneco de pano aqui, Jesus. E quando você se referir a Papai do Céu, a Jesus, ao Filho de Deus, sempre mostre este boneco, porque a criança vai tendo como referência. Aliás, o próprio Jesus, na palavra do Senhor, lá em João 14:9, ele diz, quem me vê, a mim, vê o Pai. Lembra? Pois é. Então, siga aí esta orientação. Sempre quando você conversar com os pequeninos sobre Deus, Papai do Céu, Jesus, mostre sempre a figura do personagem Jesus e ele vai compreendendo de quem você está falando, tá certo? E na nossa lição de hoje, de número 2, acompanhe comigo a lâmina, qual é o título da nossa lição? Conhecendo Deus, isso mesmo. Sobre este assunto, você vai encontrar no livro de Jeremias, no capítulo 9 e nos versículos 23 e 24. Só esses, é suficiente para que nós possamos alcançar o nosso objetivo, como está aí na lâmina. Pais e educadores, no término do ensino de hoje, a criança deverá saber que Deus é amor, que Ele é forte e que Ele faz tudo certinho. Pronto. E como é que a criança vai ter esse conceito de que Deus é forte, de que Deus é amor? Pela própria referência do papai e mamãe. Por isso que eu trago aqui, né? Olha só, também o nosso bonequinho de pano, papai. Olha aqui, né? Bonitinho, ó. Presta atenção. Olha só, gente, nosso boneco Jeremias, fofinhos, esses bonecos legais que não tem nenhum perigo se a criança pegar, amassar, apertar, abraçar, está liberado para todo mundo, tá bom? Vamos lá então aos nossos recursos de hoje, mas preste atenção, cada vez que você, durante o tempo que você tem a sua criança com você, repita um versículo da nossa orientação, da nossa lição de hoje que está na nossa revista do professor. Então, guardando no coração de hoje, olha aí comigo o que está escrito.
Sou Deus de amor. Isso mesmo, Jeremias 9:24. E aí você pode apresentar para a criança exatamente o boneco, como eu acabei de falar, o bonequinho de pano ou naninha, né? Jesus, e aí você vai repetindo: sou Deus de amor, sou Deus de amor. Isso está escrito em Jeremias 9:24. Que legal, tá bem? E você pode também produzir uns corações fofinhos para que isso traga o entendimento, a ideia de muito amor, de muito carinho com as suas crianças. Eles irão amar tudo isso. Vamos lá, os nossos recursos didáticos de hoje? Vamos lá? Vamos lá! A Bíblia, a palavra de Deus, sempre esta é a nossa base, não é? Para lermos, para estudar. E na revista do professor, siga as orientações que vai dar tudo certo e use a sua criatividade, tá bom? E a gente traz como sugestão para você contar uma boa história, tanto para os bebês quanto para as nossas crianças de 2 a 3 anos. Para os bebês, a gente sugere o quê? Esses 2 bonequinhos aqui. Vamos botar para cá. Jeremias e Jesus. Está aqui. Deixa eu botar ele aqui. Jeremias e Jesus. É suficiente. E você pode usar uma fraldinha para cobrir um dos bonequinhos que a gente vai contar já na história de hoje, tá bom? Agora, para a turminha de 2 a 3 anos, aí você pode decorar uma caixa, que aliás, professor que se preze gosta muito de caixa, né, gente? Então pega aquela caixa bonita que você consegue, que ganhou de presente, e você enche, encapa e enche de fofurinhas. Olha que legal que a criançada vai curtir de montão. Você pode colocar aqueles bichinhos, olha, sonoros. Olha que coisa mais fofa, gente. Tudo que o bebê gosta de brincar ou de morder. Olha que legal. E aí você pode, olha só, brinquedinhos sonoros, e você pode encher também de coraçõezinhos. Olha que legal. De feltro, gente, aproveita retalhinhos de feltros, de tecidos coloridos. Olha que legal, vou botar aqui para você ver. E isso são recursos, tudo isso aqui são recursos que você pode usar de montão em várias histórias, em várias atividades com as suas crianças, tá bom? E é muito legal. E claro, você como referência de que Deus é forte, que Ele é muito forte, você pode aproveitar este boneco papai aqui. Pronto. Isso é suficiente para contar uma boa história. Então vamos lá, nossa história de hoje? Vamos lá? Tudo pronto aí? Tudo legal? Olha só, a nossa história com o título Conhecendo Deus está, né, o texto de referência no livro de Jeremias 9:23 e 24. Agora sim, você bota isso aqui no cantinho, porque você vai conversar com o bebê. Aproveita que o seu bebê, ele já está espertinho, bonitinho, e você traz os 2 bonecos aqui pertinho de você e você mostra primeiro quem? Vamos cobrir este aqui, porque o meu bebê não precisa ver os 2 juntos. Aí você mostra este boneco e diz assim: olá, bebê! Olha só, este é Jeremias. Um certo dia, ele disse para os seus amigos: eu tenho um amigo e quero apresentá-lo a todos vocês. Uau! Quem será? Quem? Olha, vamos ver quem é este amigo de Jeremias. 1, 2, 3 e... O bebê não gosta de brincar de esconder? Você pode esconder também. E aproveita, não é? E você começa a descobrir aqui este boneco. Aí você diz: olha, Jeremias disse: olha, eu tenho um amigo e quero apresentá-lo a todos vocês. É Jesus, o Deus de amor que cuida da gente todos os dias. Uau, que legal! E sabe, bebê, Ele cuida de você.
Ele cuida do papai, ele cuida da mamãe, isso mesmo. Ô Jeremias, você é muito legal, viu? Que história bacana. Obrigado, viu? Que legal. E você pode também, né, dependendo aí se o seu bebê já consegue, né, assim, aos 8 meses, que gosta de já jogar beijinhos, você pode então fazer, né, estimulá-la a dar um beijinho em cada um dos bonequinhos. Ai, que legal, é isso aí. Pronto, já contou a história para o seu bebê. Agora, para a turminha de 2 a 3 anos, aí sim, você interage mais ainda com mais recursos para a sua história com os seus pequeninos. Então vamos lá de tudo que nós apresentamos aqui na nossa caixa, não é? Vamos lá? Aí eu tenho uma caixa aqui bem colorida, bem legal. Aí você diz assim para eles: olhem, o que a gente fala quando a gente conhece um amigo, uma pessoa, um coleguinha, seja na escola, seja lá na igreja? Como é que a gente diz? A gente diz: oi, tudo bem? Meu nome é Ana, meu nome é Paulo. Não é assim que a gente fala? Pois é. E aí, tem gente que também precisamos conhecer. Olha que bacana. Um dia, Jeremias também falou para os seus amigos e disse assim: olha, sabe de uma coisa? Eu quero que vocês conheçam Deus. Eu quero que vocês conheçam quem Ele é. Deus é amor. Uau! Olha quantos corações que eu tenho nessa caixa. Quem pode me ajudar a tirar tudo isso daqui? Puxa, que legal! Deus é amor, Ele ama todos nós. Que bacana! Deus é amor. Deus é forte igual papai. Deus é fortão também. E Deus cuida da gente, Ele faz tudo certinho pra gente. Então, Deus é amor porque Ele cuida da gente, tá bom? Ele nos abraça com muito carinho e nunca nos abandona. Deus é forte porque Ele pode fazer grandes coisas. E Deus faz tudo certinho porque Ele é muito bom e Ele nos ama. Ai, que legal! Então vamos agradecer a esse Deus maravilhoso? Todo mundo com a mãozinha assim, vamos orar? Aí você diz: querido Deus, eu sei que o Senhor é amor, que o Senhor é forte e que o Senhor me ajuda quando eu preciso. Obrigado, Papai do Céu. Palminhas para todo mundo. Agora, quem quer contar comigo, quantos corações eu tenho na cor amarela, quantos corações eu tenho na cor azul, na cor vermelha ou na cor verde? Aí você aproveita e trabalha e desenvolve com a meninada aí o conhecimento, o reconhecimento, a identificação das cores, enfim. Aproveite o tempo que você tem com seus pequeninos, porque já fez isso. Que tal a gente cantar? Porque a meninada gosta, não é, de movimento. E você vai cantar uma música bem legal, 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor, tralalalalalalá, que bacana! Aí você aproveita e pode cantar as músicas com fantoches, porque depois disso, tira tudo da mesa e vamos para a nossa atividade, porque a revista do aluno está demais. Mas para que você oriente os seus pequeninos a fazer aí as atividades, a dar um colorido naquela atividade do bebê. Vem a atividade para as crianças de 2 a 3 anos e você vai orientar e providenciar. Por exemplo, na nossa lição de hoje, na revista do aluno, você pode e deve separar papéis coloridos na cor vermelha, porque eles irão rasgar com os dedinhos mesmo, nada de usar tesoura, e vai colar
encher o contorno de um coração bem lindo. Aí você tem que ter a revista do aluno e você vai ver que vai ficar muito bacana. E no final da sua aula, que tal uma exposição, porque o papai e mamãe ficam babando, né? Quando vê, uau, isso aqui foi meu filho que fez. Foi, mamãe, guarda de lembrança. Vai guardando a revista do aluno desse trimestre, porque está muito linda, com muitas atividades. Tá bom assim? Se Deus quiser, no nosso próximo trimestre, nós vamos cada vez mais produzindo mais coisas. Mas este trimestre tá demais, gente. A revista Jeremias tá muito legal e eu espero que você esteja curtindo de montão. Na próxima oportunidade, a nossa próxima aula, aí a gente traz mais coisas para compartilhar com vocês, tá bom? Até lá, se Deus quiser. Tchau! A paz do Senhor Jesus, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Que bom podermos estar mais uma vez aqui para estudarmos a nossa lição do professor. Que coisa boa, hein? Olha aí, nós vamos estudar a Revista Bíblica Infantil Jardim de Infância, de 4 a 6 anos. Nós temos o livro de Jeremias, que estamos estudando nesse trimestre, e o nosso subtema é Ensina sobre a Casa do Oleiro. Essa história é belíssima, nós vamos já chegar nela, né? Mas enquanto isso, nós temos muitos episódios, muitas situações maravilhosas que nós vamos aprender com o profeta Jeremias. Então, está animado você aí para esse trimestre? Espero que sim, tá? Estamos orando por você, para que o Senhor possa te fortalecer. Nós sabemos que não é fácil, a nossa luta é muito grande. A nossa guerra não é material, ela é muito mais espiritual. Por isso nós precisamos estar, firmes no Senhor, crendo no propósito que o Senhor tem nos colocado, tem entregue em nossas mãos esta grande missão de levarmos a sua palavra aos pequeninos. Bom, então nós vamos agora já fazer a leitura da nossa revista, tá? Quero lembrar você, porque a gente percebe que muitas vezes o professor não folheia a sua revista, não lê. Por favor, professor, você precisa ler, inclusive desde o sumário, onde você possa perceber qual vai ser toda a trajetória da história de Jeremias, né? Para você ir até adiantando algumas outras leituras que possam auxiliá-lo na hora de fazer a sua lição. Então, você precisa ler. Tudo isso que aqui está não é para ficar somente aqui na revista, é para ser lido e analisado, avaliado, tá bom? Faça as suas avaliações e veja se realmente é interessante para você. Nós cremos que é, tá bom? Porque tudo isso aqui foi feito com muita oração, dedicação, para que você possa ter este apoio através da sua revista. E lembrando que aqui nós temos orientações específicas e temos aqui o link super importante com o nosso QR Code, onde você vai poder imprimir as figuras que estão sugeridas. Até porque neste trimestre você vai fazer aquele lindo álbum, né, sobre álbum de Jeremias. Então, você não pode deixar a sua criança sem ter este álbum no final do trimestre. Para isso, você vai ter que fazer a impressão cada domingo, não só das figuras de apoio para o professor, como a que a criança vai pintar, tá bom? Essa é a principal atividade da sua criança depois da revista. Tá bom, professor? Você precisa incentivar. Olha, veja aí um meio, uma maneira que você possa ser criativo para que o pai, a mãe, possa sentir o interesse de comprar a revista da sua criança. Tá bom, professor? Veja uma forma especial aí de animar os papais a comprar, adquirirem esta revista. Olha como ela está linda. Olha que coisa linda. O tamanho é um tamanho grande, onde as crianças podem folhear, pintar
anotar, fazer o exercício aqui, colocar o nome do professor, a data. E aqui vem, olha, um resumo da história de uma forma bem lúdica, sucinta, fácil, e até mesmo a criança que já está alfabetizada de 5 anos, 6 anos, poderá fazer a leitura tranquilamente. E aqui tem um exercício, uma gracinha, tá bom? Então você não pode deixar de animar os pais a adquirirem a revista para fazer com que a sua criança tenha muito mais proveito do estudo da palavra de Deus. Que coisa boa, né? E aí, professor, nós vamos agora ver o que é que está tratando a nossa lição de número 2. Vamos ler? Vamos juntos? Lição de número 2. Tema: Jeremias, o mensageiro de Deus. Encontrando o tesouro, Jeremias, capítulo 7. Guardando no coração. Se vocês mudarem de vida, eu deixarei que continuem morando aqui, na terra que dei a seus pais. Jeremias, capítulo 7, verso 7. Objetivo: enfatizar que Deus cumpre suas promessas quando andamos em obediência. Vamos louvar? 2 sugestões: leia a Bíblia e obedecer. Orientações importantes. A revista de Jeremias está super interessante. Para cada aula estará disponível uma figura no site para criar um painel conforme o tema. Para isso, seja criativo e capriche nas demais providências, de forma que se transforme num bonito cenário. Fica a critério do professor inserir no cenário o personagem Jeremias. Os desenhos para colorir da atividade extra deverão ficar com o professor após serem pintados pelas crianças, para formar o álbum de Jeremias. O mesmo servirá como lembrança no final do trimestre. Não se esqueça de tirar dúvidas sobre as novas sugestões nas primeiras páginas, onde estão as orientações específicas da revista. Essas e outras ideias que poderão surgir farão toda a diferença para o sucesso das suas aulas. Deixe Deus te usar e seja uma bênção. Vou repetir de novo. Deixa Deus te usar. Receba. Coloque sua mão aí recebendo essa palavra, tá? Deixa Deus te usar e seja uma bênção. Seja uma bênção para esta geração que amanhã estarão no nosso lugar levando a palavra do Senhor. E você vê aqui, olha que coisa interessante que nós estamos falando aqui, que você precisa se organizar e fazer com que a sua criança tenha a cada domingo aquela figura que está no link e fazer a pintura, porque no final ela vai ter um lindo álbum. E aí vai ficar a seu critério fazer bem bonito este álbum. Mas nós vamos dar aqui algumas dicas importantes para você sim. Bem, eu estou apaixonada pelo meu cenário. Você está observando aí como ficou muito legal? E eu quero dizer para você que praticamente a única coisa nova que nós temos aqui é a figura, né? Porque o livro de Jeremias é a primeira vez que nós estamos estudando. Então a única novidade que eu tenho aqui no meu cenário é justamente o painel que você tem aí disponibilizado aí no site, tá bom? As demais situações aqui foram todas recriadas, né? Então, como nós já trabalhamos nas outras revistas, os discípulos de Jesus, aqui estão eles, né? Em forma de povo de Israel. Olha que coisa interessante, né? Então aqui eu já utilizei esses personagens para encher o ambiente do meu cenário. Coloquei vasinhos que eu já tinha em outras histórias. Esse tapetinho eu também já tinha em outras histórias, é de feltro, nada muito especial, mas como a gente tem cuidado, quando a gente guarda tudo bonitinho,
tudo se reaproveita, tá bom? Agora também nós temos uma novidade, né? Que é o nosso Jeremias. Como nós já falamos na lição passada, nós copiamos exatamente com o tom de roupa que ele está aqui colorido na revista do aluno, ó. Mesmo tom, dá para perceber? Ok? Então você pode, inclusive, vou dar uma dica para você aqui, ó. Você pode, inclusive, pegar um desses personagens, se é que você tem, né? Se é que você já tomou providência desse bonequinho, você pode adaptar, compra o tecido, ou compra o TNT, ou o feltro, você faz a roupinha na cor da revista, para ficar bem identificado. Isso tudo são detalhes que fazem a diferença e que as crianças, elas fixam muito mais o aprendizado. Ok, professor? Então aqui o nosso personagem é novo, foi feito para essa história, mas as demais situações aqui todas são reaproveitadas. Olha aí que coisa boa, né? Então vamos lá, vamos ver como ficou o nosso guardando no coração. Bem, o nosso guardando no coração é aquele momento também muito especial da nossa aula, onde nós vamos levar a palavra de Deus de uma forma bem colorida, bem bonita, bem lúdica para a nossa criança aprender a Bíblia, tá bom? Criança ama o lúdico, então nós trouxemos hoje essa ideia que está na tua revista, professor, onde pede que você, sugere a você confeccionar um cartaz em formato de uma casa. E aqui eu quero dizer para você que este cartaz aqui está sendo reaproveitado. Olha que coisa boa! Nós falamos no começo, ainda há pouco, né? Sobre a situação de nós reaproveitarmos objetos que nós temos, bonecos, etc., para os nossos cenários, que nós vamos ter vários durante o trimestre. E aqui eu estou reaproveitando esta casa. Por que fazer outras? Eu já tenho essa tão bonita, que isso faz bastante tempo, hein? Bastante tempo. Mas só que está aqui, ó, foi guardada com bastante cuidado, e aqui nós vamos utilizar hoje, porque justamente a sugestão é que, devido o versículo que fala sobre habitação, sobre lugar, nós resolvemos visualizar através de uma casa, que é algo muito conhecido pelas crianças, tá? E aí você pode, antes mesmo de fazer a leitura, você pode trabalhar um pouco o tema casa, o tema família, o tema lar. Olha, aproveite cada momento da tua história, professor, para explorar. Quanto mais você fizer isto, mais as suas crianças acham interessante a sua aula. Não vá direto, não, vá logo lendo, não. Vá conversando, vá interagindo, vá chamando a atenção da tua criança. E isso é muito, muito interessante, muito legal e dá muito resultado. E aí você pode conversar com elas sobre o lar, perguntar se elas gostam da sua casa, do seu quartinho, quem é que tem quartinho, quem é que dorme com a mamãe. Pode falar onde é o endereço delas, onde é que elas moram, próximo a quê, se é próximo à escola. São situações que você pode conversar antes de você entrar no seu versículo, porque isso vai trazer um interesse, muito legal na tua criança. E aí você vai dizer, vamos ver, crianças, né? O que é que nós temos aqui? Qual é o versículo do livro de Jeremias? Esse livro que está na Bíblia Sagrada. Uau! É um livro muito importante. O livro de Jeremias. Vamos ver o que é que nós vamos aprender hoje deste livro? Aí você vai chamar a atenção delas para, vamos ver, vamos abrir a portinha, vamos lá? Todo mundo observando, tchan, 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 e você vai devagarinho, abre aqui a portinha, aliás, a fechadura, né? Aí você vai abrir aqui e vai. Uau, nós temos um versículo bonito aqui, crianças. Aí você aproveita e vai ler pausadamente. Não se esqueça que a sua criança ainda está sendo alfabetizada. Tá bom? Ela já tem um montão de conhecimentos, mas ela ainda está aprimorando a leitura. A sua leitura ainda é muito elementar. Você precisa ajudá-la a entender, porque isso vai fazer com que ela se envolva em todo o contexto de tudo que você estiver falando. Então você vai ler com elas pausadamente, e aqui nós vamos ler para você verificar como ficou. Se vocês
mudarem de vida, eu deixarei que continuem morando aqui, na terra que dei a seus pais. Vamos ler de novo? Se vocês mudarem de vida, eu deixarei que continuem morando aqui, na terra que dei a seus pais. Jeremias, capítulo 7, verso 7. Aí você vai conversar com elas, vai ler novamente, tá? Faça aquelas dinâmicas que a gente sempre sugere aqui, que você já sabe muito bem. Pede para um lado ler, o outro lado ler. Você chama uma criança que já está dominando a leitura para ler sozinha. São dinâmicas que são realizadas e que ajudam na fixação do versículo, tá bom? Então aí ficou a nossa ideia, e eu vou até mostrar para você aqui uma coisinha aqui, ó. Aqui atrás nós temos o versículo de um outro momento, de uma outra revista. Olha aqui. E aí, tá pregado, professora? Não está pregado. Tá bom? Só para você ver como eu reaproveitei, né? Isso aqui é um papel muito interessante que eu indico a você. É o papel de fotografia, tá? Que a gente encontra em qualquer livraria, em vários tamanhos. Tá? Então esse aqui é um dos tamanhos maiores, que aí a gente escreve. E outra coisa super interessante, professor, o pincel não borra, não suja, porque geralmente alguns papéis que são assim lustrosos, quando a gente vai passar o pincel, ele suja tudo, ele borra. Esse aqui não, esse aqui, ó, você na hora ele já vai aderindo a tinta e não suja. Olha aí, gostou da ideia? Tá vendo? Então aqui, ó, eu posso utilizar em qualquer outro momento, que foi o livro de Salmos, quando nós estudamos este versículo. E hoje eu coloquei aqui, encaixei com bem cuidadinho em casa, tá? E aqui ficou o próximo versículo, tá bom? E assim a gente pode utilizar quantas vezes nós quisermos, tá? E aqui fechamos a portinha e tá feito a nossa memorização, o nosso guardando no coração. Professor, é muito bom nós estarmos juntos. Creio que essas ideias são muito boas para você. Por isso, fique aí cada dia mais firme, crendo que você não está sozinho nessa caminhada, tá? Você tem Deus e tem a ajuda da revista, que é feita com muito carinho para você. Agora vamos verificar como ficou a nossa história. Vamos ver as dicas da nossa história de hoje. Vamos lá? Bem, professor, chegou a hora da nossa história. E hoje nós temos dicas para você sobre a história, a lição de domingo, que está aí na tua revista. Mas nada melhor do que a gente poder ver, né, como é que ficou. E aqui, novamente, eu quero destacar o cenário, que é uma das principais situações visuais para a tua lição. Então aqui nós falamos da necessidade de você mandar imprimir o seu painel em tamanho que você desejar, utilizar bonecos ou paisagem, pode colocar pedrinhas, pode colocar arvorezinhas, vasinhos. Seja criativo, desde que você monte algo que dê uma ideia de exterior, né? Que nós temos na revista, que fala que Jeremias estava à frente do templo, na cidade de Jerusalém. Tá aí na tua revista, esses detalhes ficam com você, tá? E aqui nós temos as dicas. Você também vai precisar de um Jeremias, né? É uma sugestão que a revista dá para você. Você poderá não fazer, mas se fizer, ficará melhor. E aqui eu reforço que você pode tirar um dos bonequinhos e vestir com a roupa diferente para ficar, caracterizar o Jeremias, tá bom? E também você vai precisar da figura, a figura que vai lhe dar apoio. A revista de hoje, a lição de hoje sugere apenas uma figura. E você observa que essa figura, ela é semelhante àquela, tá? Porque essa daqui é do painel e essa aqui é que você vai mostrar para a sua criança. Tá? E aí você tem como conclusão da sua história justamente a verdade que Jeremias quis deixar para o povo. Você vai contar durante toda a história que Jeremias,
ele foi um escolhido do Senhor para levar uma mensagem. Que mensagem foi esta? Tá? Então não se esqueça de destacar a mensagem, que era uma mensagem de despertamento. O povo estava fazendo um montão de coisas que não agradavam a Deus. O povo estava maltratando as viúvas. Aí você tem na sua revista toda uma relação de situações que estão na Bíblia, comprovada, atitudes erradas do povo de Deus. Eles estavam maltratando os estrangeiros, eles estavam adorando outros ídolos. Então, tudo isso você vai relatar para suas crianças, para que elas possam perceber por que Jeremias estava dando aquela palavra dura para o povo, porque de verdade o povo estava errado, estava fazendo coisas, que não agradam ao Senhor. Então, esse é um ponto que você pode aproveitar, professor, e trabalhar com a sua criança as questões do dia a dia, do cotidiano de uma criança, que muitas vezes elas são tendenciadas a fazer, a mentir, né? A brigar, a chamar palavrão. Então, são situações que também não podemos fazer, porque não agrada a Deus, não é bonito, não é bom, não é boa atitude. Então, faça essa relação das coisas que o povo de Israel estava fazendo, que não estava agradando ao Senhor, e coisas que nós aqui no dia a dia podemos fazer. E aí faça aquela conclusão muito importante. Diga para ela que obedecer a Deus é o melhor caminho, porque foi isso que Jeremias queria ensinar para o povo, que obedecer a Deus é o melhor caminho para sermos abençoados e vivermos felizes nesta terra. E no caso das crianças, viverem felizes com os seus amiguinhos, com o papai, com a mamãe, tá bom? E é isso que nós vamos deixar desta mensagem muito importante, onde Jeremias foi escolhido para levar a palavra ao povo. E essas são as dicas principais da história, mas não esquecendo que você vai também fazer aqui na sua revista, tem uma atividade maravilhosa, que é a atividade extra, onde você vai trabalhar atitudes ruins e atitudes boas. E aqui eu também estou aproveitando estas duas plaquinhas, são de outras revistas, tá? Aqui na tua revista está escrito atitudes erradas e boas. Eu reaproveitei, que dá a mesma coisa, né? Então, ruins e boas. E aí você vai fazer cartõezinhos, tá? E trabalhar com as crianças. Não esqueça, isso está na tua revista. Faz cartõezinhos, né, com cores diferentes. Aqui eu fiz de papel ofício mesmo, tá? Você vai precisar de um quadro de prega, ou poderá também botar até no varal, pode pendurar no varal. Tudo vale, desde que seja de forma lúdica, para que as crianças possam enxergar, possam ver as verdades que você está falando. E aqui você vai trabalhar, vai mostrar para as crianças. Ajudar o amigo é uma atitude ruim ou é uma atitude boa? Aí eles vão dizer, atitude boa. Aí você vai colocar aqui no atitude boas, ok? E assim você vai fazendo a sua atividade com as crianças, tá? E aí também, para reforçar a lição do dia, você vai fazer a pintura. Você vai precisar levar, pelo amor de Deus, né? Tem que levar para as crianças os lápis, os pincéis, né? Os glitter, que elas possam também fazer bem bonito, tá? Pintar do jeito que elas quiserem, porque no final de tudo vai ter o quê? Vai ser a lembrança do trimestre, o álbum de Jeremias. Vai ficar maravilhoso. E aí também nós temos o Testando no Coração, tá? Testando no Coração com 5 perguntinhas básicas, bem simples, perguntas simples como quem era Jeremias, o que foi que Deus falou para Jeremias. São perguntas daquilo que você já tratou na hora da lição. 5 perguntinhas pequenas, curtas e objetivas, para que a sua criança possa fixar ainda mais a lição de hoje. Tudo bem, professor? Espero que você aproveite, tá? Não se esqueça, leia a sua revista e você será uma bênção nas mãos do Senhor. Deus te abençoe e aguardamos você na próxima videoaula.
Olá, paz do Senhor, professores da classe de juniores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E esse trimestre estamos estudando a revista de juniores que tem como tema Jeremias, o chamado de Deus. E a nossa lição de número 2 tem como tema Devemos conhecer a Deus. O nosso texto bíblico se encontra em Jeremias, capítulo 7, até o capítulo 10. O nosso objetivo é ensinar que é preciso conhecer a Deus e sua vontade, e que mais importante do que ir à igreja sem propósito é viver na sua presença, com um coração sincero, sem orgulho e obediente. Vamos louvar traz a música Quero Conhecer Jesus, da Companhia Salt. O guardando no coração, que é o nosso versículo para memorizar, diz assim: se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender, porque eu, o Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Jeremias capítulo 9, versículo 24. E agora, vamos confeccionar o nosso versículo? Olha só, a sugestão na nossa revista traz um coração com um bolso e aqui eu coloco o recadinho, né? Que é as laudas do nosso versículo. Então, são 2 laudas. Como é feito, eu fiz de papel cartão e fiz esse bolso também e colei de tal forma que eu possa colocar aqui as partes do versículo. Então, vamos ver o que diz o nosso versículo. Vamos lá? Primeira lauda, vou tirar e vou ler com os alunos. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender, porque eu, o Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Jeremias, capítulo 9, versículo 24. Muito bem, depois que você confeccionou o seu versículo, você vai ler o versículo diretamente da Bíblia, né? Para que os alunos vejam de onde é tirado essa palavra maravilhosa. Então, você vai ensinar com o nosso visual do versículo. Você vai ler, você vai repetir, você vai fazer a dinâmica, né? E então você vai também explicar o significado do versículo, explicar as palavras difíceis. Tudo isso nós já precisamos ter na nossa mente e no nosso coração. Que nós precisamos, ao ensinar o versículo, ensinar desta forma, né? Com essas etapas, tá bom? Então, depois que ensinou todo o versículo e as crianças já memorizaram, então você vai fazer o versículo na lição dos nossos alunos, na revista do aluno. E agora as orientações importantes. Leve à sala 2 objetos parecidos por fora, mas diferentes por dentro. Exemplo, 2 caixas iguais, uma com brinquedo e a outra vazia. Mostre aos alunos e pergunte qual delas é a verdadeira por dentro. Depois abra e revele o conteúdo. Explique que, assim como as caixas, nós também podemos parecer obedientes por fora, mas nosso coração pode estar longe de Deus. E agora o Você Sabia, que é a introdução da nossa lição, que diz assim: Deus conhece o nosso coração e sabe quando estamos sendo sinceros ou apenas fingindo. O povo de Judá achava que estava tudo bem, só por estar no templo, mas continuava desobedecendo a Deus. Eles pareciam religiosos por fora, mas o coração estava longe do Senhor. Deus não se agrada de aparência. Às vezes a gente parece obediente, mas nosso coração está cheio de pecado. Fazendo algo legal só para mostrar que somos bonzinhos. Jesus quer que sejamos sinceros e obedientes, não só quando alguém está olhando. Deus vê e Ele se agrada
de quem o ama de verdade. Muito bem, então a sugestão da nossa revista é usar 2 objetos iguais, né? 2 presentes. Pode ser caixa de presente, pode ser saco de presente, né? O ideal é que sejam parecidos por fora, né? Esse aqui é o saco vermelho, esse também. As fitas são douradas, então são semelhantes. Por dentro, um tem algo, um presente, um brinquedo, outro não tem. Então, nós vamos perguntar para as crianças qual desses presentes aqui parece que é o verdadeiro presente. Qual desses 2 pacotes aqui parece que é o verdadeiro? Porque nós temos um verdadeiro e um falso. Um que tem um presente e outro não. E aí, depois que todos já deram a sua opinião, você vai mostrar qual que tem o verdadeiro, que é esse aqui, ó, o verdadeiro presente. Esse aqui é que tem o presente. Então, vamos ver o que tem? Vamos ver. Vamos tirar a fita, vamos tirar outra fita e vamos abrir. Ele está bem camuflado, né, para que as crianças não descubram o que tem dentro, mas ele tem um carrinho de bombeiro. Olha só. Você pode colocar qualquer presentinho, qualquer brinquedo, né? Só para demonstrar. Então, isso é para falar que às vezes nós parecemos obedientes, mas Deus conhece o nosso coração. Às vezes nós estamos só fingindo, mas Deus sabe de tudo. Deus conhece o nosso coração por dentro, aquilo que está lá no fundinho. Então, essa dinâmica serve para mostrar isso, que Deus, ele conhece o nosso coração. Ele sabe como é o nosso coração, se ele é obediente ou se ele está só fingindo ser obediente. Então, faça aí essa dinâmica na sua sala de aula, que vai ser muito legal. Se você quiser, depois você pode fazer o sorteio do presente. E agora, vamos aos tópicos da nossa lição número 2. Primeiro tópico: Deus vê além do templo. Está em Jeremias 7. Segundo ponto: um povo que não quis ouvir, que está registrado em Jeremias capítulo 8 até o capítulo 9. Terceiro ponto: não se orgulhe de si mesmo, que está registrado em Jeremias 9:23 até o capítulo 10. E por último, a aplicação da nossa lição. Primeiro ponto: Deus enviou Jeremias para alertar o povo de Judá na porta do templo, pedindo que eles corrigissem sua conduta. Segundo ponto: o povo acreditava que estar no templo os tornaria seguros, ignorando os seus pecados, desobedecendo aos mandamentos de Deus. Terceiro ponto: Deus não se agradou do modo de viver do povo e afirmou que o templo havia se tornado um covil de ladrões. Deus esperava corações obedientes, em que a verdadeira adoração se manifestasse em amor e não em rituais vazios. Muito bem, nós sabemos que Jeremias tinha uma missão árdua. Deus o enviou para a porta do templo. Aqui, na figura 2.1, nós vemos Jeremias falando às pessoas e alertando sobre a conduta que eles estavam praticando. Eles estavam pecando e Deus não estava se agradando do que eles estavam cometendo. Então, por isso, Deus enviou Jeremias para falar para eles que o pecado nos separa de Deus. Então, Jeremias falou ao povo que não quis ouvir. O povo acreditava que só por estar no templo estavam fazendo o que era certo. Mas Deus não queria. O coração deles estava cheio de violência, de egoísmo e de injustiça. Ou seja, eles pareciam obedientes por ir até a igreja, ao templo. Mas eles estavam fingindo, porque eles não eram obedientes. Eles não preservavam a palavra de Deus, né? As leis de Deus. Eles não queriam saber, né? Queriam estar pecando, mas queriam estar lá no templo. Deus quer nos ensinar que não basta apenas ir à igreja, como diz aqui esse coração. Ir à igreja não basta, Deus quer mudança de coração. Então nós sabemos hoje que o templo do Senhor é o nosso corpo, é o nosso coração.
Por isso que ele diz, não basta apenas ir até a igreja. Nós precisamos deixá-lo, né, mudar o nosso coração. Nós precisamos encher o nosso coração de amor, o amor de Deus, né? E ter um coração arrependido, né? Um coração que às vezes pecou, mas que sabe que precisa pedir perdão do Senhor. E não guardar como o povo estava guardando, praticando todo tipo de iniquidade. Então, o Senhor enviou Jeremias para alertar o povo. E aqui nós vemos o outro coração que diz assim: a verdadeira adoração é obedecer à palavra de Deus, obedecer à sua palavra. É muito importante. Então, não basta apenas ir à igreja. O Senhor quer tudo isso. Ele quer uma transformação de coração, mas Ele também quer que nós sejamos fiéis à sua palavra, aquilo que Ele diz na Bíblia para todos nós. Primeiro ponto, o coração das pessoas estava endurecido e não queriam ouvir a verdade. Elas acreditavam que estavam bem, mas estavam distantes do Senhor. Ponto 2. Os líderes enganavam o povo, pregavam uma falsa paz. Jeremias, triste e angustiado, chorava pelo povo, sabendo que sem arrependimento haveria castigo. Ponto 3. O essencial para o perdão é arrependimento, reconhecer e confessar os pecados. Deus quer um coração humilde e disposto a mudar de atitude. Muito bem, e nesse tópico 2 nós vamos precisar de um coração de pedra. Olha só, muito bonita essa imagem, né? Achei na internet e imprimi. Então, nós vamos falar que o coração do povo de Judá estava completamente endurecido, igual uma pedra, né? Duro como pedra, assim estava o coração do povo. Mas Deus envia Jeremias para falar a verdade, mas só que eles não quiseram ouvir, né? E cada vez mais eles se distanciavam do Senhor. E aqui nós vemos a figura 2.2, né? Que nos mostra Jeremias muito triste, né? E as pessoas saindo dali de perto dele rindo, né? Porque não acreditavam nas palavras de Jeremias. E Jeremias sofria porque ele sabia que Deus estava falando a verdade. Deus, ele é a verdade. Por isso, nunca vai falar a mentira. Então, ele alertou o povo, porque Deus o mandou, mas o povo não quis acreditar. E Jeremias sabia que eles seriam castigados. Muito bem, na nossa revista traz um exemplo muito legal sobre um menino que foi à igreja, né? Só que em casa ele tinha brigado com seu irmão. Então ele foi a si mesmo, não pediu perdão do seu irmão. Então Deus nos fala que o nosso coração precisa estar limpo, né? Para chegar às presenças do Senhor. Então esse menininho resolveu ir para a igreja, estava lá cantando, mas o seu coração estava endurecido. Por quê? Porque ele não fez as pazes com seu irmão. E a Bíblia diz que primeiro nós devemos pedir perdão do nosso irmão, nos acertar para depois ir até a igreja e até dar a nossa oferta. O Senhor não aceita. Então, esse exemplo, ele fala que o nosso coração precisa estar limpo para estarmos na presença do Senhor. Então, nós vemos aqui caminho errado e caminho certo. Qual o caminho errado? Vai e não pede perdão. Esse é um caminho errado. Mas o caminho certo, pede ajuda do Senhor para perdoar o seu irmão, né? Para perdoar alguém. Então o Senhor nos fala que o perdão é algo muito importante para Ele, né? Nós vemos muitos exemplos na Bíblia sobre o perdão. Então essa historinha da criança que vai à igreja e não pede perdão do irmão que brigou em casa, serve para alertar os nossos alunos de que o Senhor, Ele precisa que o nosso coração esteja limpo para adorá-lo. Quais são as etapas do perdão? Muito importante. Primeiro, arrepender-se, reconhecer o pecado, confessando-o, decidindo não mais cometê-lo. Terceiro tópico, não se orgulhe de si mesmo. Primeiro ponto, o povo se achava muito esperto, forte e rico,
Mas Deus ensinou que o verdadeiro valor está em conhecer e confiar nele. Jeremias alertou que os ídolos são obras humanas, sem vida nem poder. O povo deixou a lei de Deus para adorar falsos deuses, se afastando da verdadeira adoração. Jeremias ensinou que só o Senhor é o Deus verdadeiro, que criou todas as coisas com sabedoria e poder. Ele merece nossa confiança, adoração, glória e honra. Então, a figura 2.3, ela nos fala daquilo que Jeremias havia alertado o povo, sobre a idolatria a ídolos. O coração das pessoas de Judá estavam voltadas para os ídolos. Eles tinham deixado a palavra de Deus, que aqui está representado pelas tábuas dos 10 mandamentos, que você pode usar na nossa revista de Êxodo, que tem lá os 10 mandamentos, ou você pode fazer uma outra, de emborrachado, de papel cartão ou de cartolina. O importante é mostrar que o povo estava adorando ídolos e deixando a lei de Deus para trás. Eles não queriam saber. Então, por isso, Jeremias sofria. Jeremias estava sofrendo porque sabia que eles estavam praticando algo terrível para Deus, que é a idolatria. Jeremias os alertava que os ídolos eram obras das mãos humanas, ou seja, foi feito por pessoas. Não era algo sobrenatural como o nosso Deus. O nosso Deus não teve começo e nem fim. Ninguém fez Deus. Ele já existia e sempre vai existir. Então Jeremias pregou: por que vocês adoram falsos deuses? Por que vocês não dão a verdadeira adoração para quem merece? Para Deus, Ele sim merece toda a glória, toda a honra, porque Ele nos criou, Ele é poderoso e Ele pode nos salvar. Mas o povo não quis ouvir. Eles se orgulhavam de si mesmo. Mas Deus nos trouxe um alerta. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Jeremias 9, 24. O coração do povo de Judá era orgulhoso e era desobediente, né? E eles queriam continuar praticando o erro, queriam estar vivendo no erro, mesmo com os alertas incessantes de Jeremias. Eles não quiseram saber. E agora vamos à aplicação da nossa lição? Crianças, conhecer a Deus é muito importante. Assim, é possível fazer o que é certo, buscando agradar a Deus com um coração humilde. É importante a igreja, mas é fundamental deixar que o Espírito Santo faça a mudança no coração. Devemos amar a Deus de verdade, estar na sua casa, estudando a sua palavra, buscando conhecer o Senhor a cada dia, porque Deus quer muito mais de nós. Muito bem, depois que encerrou toda a ministração da nossa lição, nós vamos pedir aos nossos alunos que façam os exercícios, as atividades da revista do aluno. E assim a gente pode ter um feedback maravilhoso daquilo que eles aprenderam. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado das nossas sugestões de hoje e até a nossa próxima videoaula.